Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Daniel Duarte. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo que foi feito, é o último estudo aqui no canal, uma reflexão sobre mostrando que igreja não é denominação e denominação não é igreja. Para a melhor compreensão dos telespectadores, para a melhor compreensão de você que estuda sobre essa questão, ou que você acompanhou o outro vídeo, se você ainda não acompanhou a parte 1, que diz que igreja não é denominação e a denominação não é igreja, o link vai estar na descrição do vídeo, você pode acessar para anexar uma coisa com uma outra. Eu vou deixar para vocês, caros amigos e irmãos, aqui, eu vou fazer para vocês, eu vou deixar para vocês um quadro comparativo, que faz a comparação para a melhor compreensão das pessoas, né? Para as pessoas não confundirem uma coisa com a outra, né? Assim como confundem igreja com denominação. Alguém diz, eu vou para a igreja, minha igreja é isto. Quando as pessoas falam assim, apenas estão se referindo à denominação. Para ficar melhor a compreensão, vou mostrar para vocês aqui, agora nesse momento, um quadro comparativo. Vamos ao quadro comparativo. Veja aí. Vamos analisar agora aqui esse gráfico, certo? Provando que denominação não é igreja. E isso é muito fácil você encontrar aí na internet. Portanto, vamos para a questão da diferença entre igreja e denominação. Vamos lá, meus amigos. Olha lá. Talvez você ache que igreja e denominação são as mesmas coisas, mas não são. São completamente diferentes entre si. Uma denominação tem algumas pessoas salvas, que faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas uma denominação jamais será uma igreja em si. Daqui a pouco vocês vão entender a diferença entre denominação e igreja, nesse gráfico, nesse quadro comparativo, para a melhor compreensão dos estudantes da Escritura Sagrada sobre esse aspecto. Denominação é o ato de denominar, dar nome, é apenas um nome, nesse caso, ou de uma instituição religiosa, que a maioria conhece por igreja, por exemplo, igreja fulano tal, 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 igreja tal, etc. Todos eles, entre outras, são denominações religiosas. Todos estes são denominações religiosas. Isto é, empresas registradas em cartórios. Isso ninguém pode negar. Vamos mais. Denominação é a placa, também, né? Considera assim, é o que diferencia uma das outras. É o CNPJ, o registro junto ao governo, para que tal seja considerada pelos seculares como tal. É a partir desse CNPJ que essa instituição será considerada religiosa e usufruirá de certos benefícios. Também pode ser considerada igreja, entre aspas, pelos seculares e por muitos evangélicos. O prédio onde as pessoas se reúnem para orar, pregar e cantar, etc. Então, entendam que denominação não é igreja, nem igreja de denominação. Com isso, vocês já dão para ver que um trata de uma coisa e o outro trata de outra coisa. Por mais que os dois tenham cunho religioso, né? Vamos lá então. Diferença entre igreja e denominação. Tá aqui. Denominação e igreja. Aí vocês podem fazer a comparação. Vocês podem dar pausa no vídeo e fazer a comparação. Esse gráfico aqui de quadro comparativo. Denominação, fundador, ou seja, o fundador não é o Senhor Jesus Cristo. Então, para vocês verem, né? E a igreja, o fundador é o Senhor Jesus Cristo, né? Eu vou falar em síntese, porque se eu for explicar cada diferença aí da igreja com a denominação e igreja, levaria muito tempo, né? Mas vamos lá então. A denominação passou a existir a partir de um registro num cartório. Já a igreja não.
aproximadamente há 2000 anos, para conferir isso aí, Mateus capítulo 16, versículo 18, Atos capítulo 2, versículo 47, né? Então, considerando essas duas coisas aqui, é bem importante você, qualquer outra pessoa, analisar, né? Então, a denominação passou a existir a partir de um registro em um cartório, né? As pessoas têm carteira de identificação de qual denominação ela pertence. Já na Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, as pessoas não têm. A denominação tem um CNPJ, a Igreja de Cristo não tem. Denominação refere-se a uma empresa que precisa de um prédio com o nome da mesma numa placa, óbvio, para diferenciar uma das outras. Já no corpo de Cristo, a igreja refere-se às pessoas. Tem que pertencer, estar numa denominação para poder ser um salvo, segundo algumas denominações. É assim definido por alguns líderes religiosos, algumas pessoas dizem que tem que pertencer a alguma denominação. Se você não pertence a nenhuma denominação, então você não é um salvo. E nós vimos que no corpo de Cristo, já na igreja, para estar salvo, está no Senhor Jesus Cristo, tem que estar no Senhor Jesus. E isso aí que entra o engano. Muitas pessoas não percebem que a maioria das pessoas, denominações que afirmam isto, elas cometem um grave erro, porque tem pessoas que estão dentro das denominações, mas não está no Senhor Jesus e não está salvo. Tem carteira de membro, mas não está salvo. Mas na Igreja de Cristo, a pessoa tem que estar no Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e entre outros versículos que existem por aí, na Escritura Sagrada. Então, resumidamente, alguns dizem que tem que estar na denominação. Alguns chegam ao extremo de dizer que se você só tem comunhão, só congrega se for dentro de uma denominação, se carregar o nome de uma denominação sobre si, para poder estar reunindo, né? Então, desconsiderando o significado da palavra congregar, né? Alguns desconsideram, irmão, você pertence a alguma denominação? A pessoa diz, não pertence a nenhuma, não. Então você tem que congregar, irmão. Como se só na denominação X, pudesse haver a questão do congregar, se ajuntar, né? Desconsidera completamente o que diz o restante da Escritura, que fala sobre o ajuntar-se, o congregar-se, né? Desconsiderando o significado da palavra congregai. Então é importante a pessoa saber sobre essas questões para fazer uma diferença, uma distinção entre uma coisa e outra, né? Então, quando você ouve a pessoa dizer, você não vai ser salvo porque tem que pertencer a uma igreja, eles estão se referindo a uma denominação, certo? Então não confunda denominação com igreja. Denominação tem vários corpos denominacionais ou corpos de várias denominações. Já a igreja é um só corpo, Efésios capítulo 4, versículo 4, capítulo 1, versículo 22, 23 e Colossenses capítulo 1, versículo 24, que mostra que um só corpo e fala que o corpo é do Senhor Jesus Cristo e tem por cabeça o próprio Senhor Jesus, não como existe vários corpos corporativos denominacionais. E denominação, membro da denominação. Então existe pessoas que tem que ter um nome, ser membro. Hoje a pessoa chega para outra e pergunta, sei de qual igreja? As pessoas começam logo a perguntar. Ele se refere à denominação e não à igreja, o corpo de Cristo. Já na igreja, membro do corpo de Cristo. A diferença, olha, e membro uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Não membro de uma denominação, mas membro um dos outros. Fala de pessoas, não de uma organização ou de uma empresa lavrada em cartório. Denominação, ela pode ser destruída, né? Pode ser destruída. Ela pode ter um início no cartório, naquela empresa, que se reúne ali, e pode não dar certo e pode acabar, né? Pode ser fechada a denominação. Pode ser fechado o lugar onde tinha uma pregação de uma denominação naquela localidade. Ela foi e acabou-se, não existe mais ali, né? Alguns chegam a dizer, foi embora a igreja fulano, não, agora não tem mais aqui. Então se refere à denominação, né? A instituição. Então ela pode ser destruída. Já vamos dizer assim, a igreja, ela não pode ser destruída. O próprio Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, né? Então está muito claro na Escritura Sagrada sobre essa questão. Muitas pessoas não compreendem, mas espero que possam compreender depois deste vídeo, né? Sobre a distinção entre igreja e denominação.
A denominação tem vários fundadores, né? Assim como tem as várias denominações, cada um tem seu fundador. Já o corpo de Cristo só tem um fundador, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Muitas pessoas dizem, chegou ao absurdo de dizer, irmão, você vai vir hoje para a minha igreja? Minha igreja. O mais fácil e o mais certo seria para a minha denominação. Né? Então não é igreja, porque a igreja não tem vários fundadores. Tem um só fundador, né? Só um fundador, o que edificou sobre os fundamentos. Né? Um fundador. As pessoas não compreendem isso aí, né? E denominação, ela é dividida. Tem várias denominações, cada um carrega o seu próprio nome e tal, e alguns se orgulham, porque tem aquele nome, a denominação coisa do tipo. Não é quando se orgulhar. Já o corpo de Cristo, a igreja não é dividida. Quando começou a haver a divisão na igreja, lá em Corinto, os irmãos que estão em Corinto começou a ver as divisões, um dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Aquela divisão absurda começou a acontecer. Paulo repreenda-os, chamando aquilo de carnalidade, meninice. Então, para que o povo votasse as origens do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então foi repreendido o povo de Corinto. Está lá registrado capítulo 1 e capítulo 3 de 1 Coríntios. Denominação é em torno de um homem, ou de homens. Você pode reparar que é em torno de um fundador. Uma pessoa, hoje o grande pregador vai estar aqui, o fundador, o pastor presidente. Então é em torno de um homem. E a igreja é em torno de Cristo. Denominação tem liturgia, tradições, livros e coisas do tipo, que eles seguem no raciocínio. A igreja não, a escritura sagrada. Capítulo 4, versículo 6 de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4 de Romanos, fala sobre o que está escrito, e além do que está escrito, e fala que a escritura foi posta, foi tido para o nosso ensino, nossa aprendizagem, para que pela paciência e consolação da escritura tenhamos a esperança. E entre outros versículos que mostram a veracidade e o que a Escritura diz. Os povos bereanos faziam o quê? Analisavam de acordo com a Escritura Sagrada o que Paulo falava, capítulo 17, versículo 11 de Atos dos Apóstolos. Não de acordo com liturgia, tradições e livros da época, não, mas o que está escrito é assim mesmo. Denominação, uns é maior do que os outros, existe isso aí. Uns maior do que os outros dentro das denominações. O pastor presidente, o que fundou, o obreiro fulano tal, o obreiro fulano tal é maior do que os outros. Já dentro do corpo de Cristo, meus caros amigos e irmãos, todos iguais, seja homem ou mulher, todos foram comprados com o sangue do Senhor Jesus Cristo, todos iguais, apenas somos irmãos, como diz em capítulo 23 do livro de Mateus, lá fala sobre a questão de títulos e coisas do tipo. Jesus falou claramente, que não quereis, que todos vós da mesma família são todos irmãos. Tem títulos e profissões dentro das denominações, na igreja tem dons. Das denominações tem uma sede principal na terra. Já a igreja não tem. A igreja de Cristo não tem uma sede principal na terra. A denominação, ela é apelitada de igreja. A denominação é apelitada de igreja. Já diferente, né? A igreja não é apelitada, ela é mesmo a igreja. Então a denominação é apelitada de igreja e ela é a igreja, o corpo de Cristo. Denominação, para funcionar a denominação legalmente tem que estar registrado num cartório. Já a igreja não. Imaginamos, meus caros amigos, irmãos e ouvintes, a pessoa pegasse e levasse um grupo de pessoas para um cartório e dissessem: olha, eu vim aqui hoje para registrar aqueles que nasceram de novo. Seria um absurdo, Registra-se no cartório uma denominação para poder ter alguns benefícios de acordo com a legislação e a lei brasileira, mas não a igreja, sim uma denominação. Denominação, não vontade de Deus. A denominação não é vontade de Deus, já a igreja é projeto e vontade de Deus. Por que a denominação e denominações não são vontade de Deus? Você pode estar assustado com essa frase, mas denominação não é vontade de Deus. Assim como não foi vontade de Deus Adão pecar, mas Deus permitiu. E ali naquela queda de Adão, Deus já tinha projetado vamos dizer assim, resolver o problema do que Adão fez. A igreja também não é vontade de Deus, essas divisões denominacionais. Denominação não é vontade de Deus, mas Deus o permitiu.
E em breve não teremos mais denominações. No céu não haverá denominações, divisões denominacionais. Portanto, agora eu posso dizer que denominação não é a vontade de Deus, assim como foi a vontade de Deus Adão pecar, mas Deus permitiu Adão pecar. Assim também não é a vontade de Deus a denominação, mas Deus permitiu. Existe alguns salvos, dentro das denominações existem alguns salvos. Já no corpo de Cristo, a igreja, todos são salvos, né? Então, existem muitas coisas, se nós fosse falar, levaria muito tempo. Se eu fosse falar, levaria muito tempo. Então, etc, etc, etc. Então, se você for fazer o quadro comparativo, você vai ver que denominação não é igreja, igreja não é denominação. Pronto, vocês observaram o quadro comparativo? A diferença entre igreja e denominação. Espero que vocês tenham compreendido essa questão, que parece ser tão simples, né? Mas para algumas pessoas, elas não fazem a distinção. Aí você me diz, irmão Daniel, mas qual o problema se a pessoa não distinguiu uma coisa da outra? O problema é aquilo que traz o apreensivo da pessoa. Isto é, as pessoas acabam ficando prendidas naquilo, apreensivo naquilo, e por considerar uma denominação, uma igreja, algo do tipo, algo monopólio, aquele governo e tal, aquela coisa do tipo, a pessoa fica amedrontada, né? E algumas pessoas dizem, aí por causa disto surge a questão que dizem, se você sair da minha igreja, você não será salvo, sair da minha igreja, tem que pertencer a alguma igreja. Então se fala de denominação, igreja é uma coisa, denominação é outra. Eu acredito que vocês tenham entendido. Então o maior problema é amedrontar as pessoas, quando você não conhece a realidade, na essência, o que é a igreja do Senhor Jesus e as denominações fundadas por seres humanos, né? Divisões aí. Então, que o Eterno abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Espero que você tenha compreendido. Tá ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.